Fala galera ligada no Futebol na Veia, tudo beleza? Eu sou Alan Martins e hoje estou aqui para falar sobre o jogo decisivo do Corinthians pela Libertadores. Pois é galera, o Corinthians acabou trazendo um resultado muito ruim lá do Paraguai e agora terá que decidir em casa, né? Terá que realmente reverter esse placar. E se eu pudesse colocar aqui um subtítulo, né, para esse vídeo, né, além de o jogo da vida, é que realmente vai ser contra tudo e contra todos. Né? Digo isso porque além de enfrentar um adversário que promete ser difícil, promete ser fazer um jogo complicado para o Corinthians na arena, o Corinthians ele joga contra o retrospecto, né? Ele joga contra o histórico, que nesses jogos decisivos, nesses jogos que tem esse perfil mata-mata, ultimamente o Corinthians tem tido realmente um histórico muito desfavorável, né? E essencialmente também na Libertadores, né? Mas também nada que se leve ao desespero, até porque é como o torcedor corintiano gosta de dizer, né? Se não for sofrido, não é Corinthians, né? Então quer saber mais um pouquinho sobre isso? Continua aqui comigo, acompanha até o final, que você vai saber um pouquinho mais sobre esse prognóstico, nessa análise desse jogo decisivo do Coringão. Mas antes de mais nada, galera, eu gostaria de convidar a se inscrever no nosso canal. Se inscreva, ative as notificações e fique sempre conectado aqui no nosso canal para saber das novidades, beleza? Bom, galera, falando um pouquinho sobre o retrospecto, né, sobre esse lado que não é tão favorável, né, que não aponta tantos fatores positivos para o Corinthians nesse momento, né? Eu não sou tanto apegado a números, né, a estatísticas, até porque acredito que cada jogo é um jogo, né? Porém, acredito também que o torcedor ele acaba, mesmo que não goste tanto, se apegando em alguns números, até mesmo para dar um pouco mais de confiança, dar um pouco mais de esperança nesses jogos decisivos. Acredito que o torcedor acaba procurando analisar, ver o retrospecto, ver o histórico, para se apegar a algum exemplo, algum fato que tenha acontecido, para dar um ânimo a mais, para dar uma motivação, para que o torcedor realmente possa acreditar numa virada, numa conquista, na classificação. E o torcedor corintiano, se tiver feito isso, né, olhando para esse jogo, não tem encontrado muitos números favoráveis, muito pelo contrário. Né, a cada vez que você procura números, as coisas elas acabam piorando. Eu estava analisando e vendo algumas coisas. Eu acabei dizendo um pouquinho no último vídeo que eu fiz, né, no jogo, antes do jogo da semana passada, que o Corinthians precisava fazer um resultado bom fora de casa, porque o time acabava nas recentes participações na Libertadores se complicando nesses jogos mata-mata, exatamente por não ter um bom retrospecto fora de casa, por não conseguir fazer um bom resultado fora de casa. Infelizmente o time mais uma vez não conseguiu fazer gols, não conseguiu trazer um bom resultado para o jogo da volta. E realmente o retrospecto, os números são muito ruins, né? O Corinthians jogou em mata-matas na Libertadores, decidindo em casa, decidindo na arena 3 vezes. Nas 3 vezes foi eliminado. Né? Em 2015 contra o próprio Guarani do Paraguai, em 2016 contra o Nacional do Uruguai e recentemente em 2018 contra o Colo-Colo do Chile. Né? Teve uma vez que o Corinthians acabou participando de um mata-mata na Libertadores, né, que foi 2015 quando passou lá na fase de pré-Libertadores, só que o Corinthians começou em casa, né, fez o primeiro jogo em casa, ou seja, decidindo na arena, o Corinthians ainda não se classificou, né, então tem esse número que é contra, né. Como eu disse no outro vídeo, nas últimas 4 vezes que o Corinthians participou de mata-mata na Libertadores, o Corinthians acabou sendo eliminado, né, e nas 4 vezes o Corinthians decidiu em casa, né, onde é forte, onde tem o poder da Fiel, né, e tudo mais, e mesmo assim o time acabou não conseguindo passar de fase, né, e outro número também que é muito ruim, né, de 11 vezes que o Corinthians teve a necessidade de virar um placar, né, um placar adverso da primeira partida, na Libertadores, uma única vez o time conseguiu essa virada. Isso foi lá em 2000, ou seja, 20 anos atrás. Né? Então, ou seja, de 11 vezes o Corinthians só conseguiu uma virada. Né? Isso há tanto tempo atrás. Então, todos esses números, né, acaba pesando um pouco nesse momento. Né? Claro, é um jogo totalmente diferente, é uma nova história, porém o torcedor acaba não conseguindo ter tanto subsídio assim, para olhar um retrospecto e poder realmente acreditar que as coisas possam acontecer de uma forma mais favorável no jogo dessa quarta-feira, né? E olhando um pouco mais sobre esse time atual, né, aí que dá pra realmente dizer que contra tudo e contra todos, né? E digo contra todos até contra o próprio time mesmo, né? Isso pode parecer um pouco contraditório, né? Um pouco estranho de dizer, mas o retrospecto, mesmo que seja pequeno desse time atual,
ele não é tão favorável assim. É um time que, quando começou perdendo, não conseguiu fazer nenhuma virada dentro do jogo. É um time que começou até bem, tendo algumas atuações boas, porém demonstrou muitas fragilidades em outros jogos, né? Um time que já fez aí alguns jogos no Paulista e somente um jogo não tomou gols, que foi na partida contra o Santos. E também se considerarmos que o Santos acabou jogando com muitos desfalques, que acabou jogando de forma bem desconstruída ali, o time estava bem desfalcado. Então o Corinthians tem também esse ponto contra, né? Essa parte desfavorável, que se formos analisar pelos números, a tendência que o time tome gol hoje ela é grande. E aí já é mais um problema, porque é aquilo que a gente sabe, se tomar um gol tem que fazer três. Né? Então todos esses fatores acabam apontando de uma forma desfavorável, né? Uma forma que não dá muito ânimo, né? Que o torcedor acaba olhando esses números e realmente traz um pouco de receio para essa partida de hoje. Né? Então, realmente são números, são dados que, como eu disse, o jogo de hoje é um jogo totalmente diferente, uma história nova, porém, olhando para esse retrospecto, o torcedor acaba ficando meio ressabiado, né, com essa situação. Né? Para não dizer aqui que tá tudo ruim, tá tudo errado e não vai dar certo, né? O Corinthians tem aí a boa notícia da volta do Pedrinho, né? Eu vi algumas pessoas falando, mas o Pedrinho não é tudo isso, né? Alguns comentaristas falando que né, as pessoas estão exaltando demais esse fato de que o Pedrinho tá voltando, que não vai acontecer nada e tudo mais. Realmente os números do Pedrinho com relação a gols e assistências não são tão expressivos assim, né? Ele não é um artilheiro do time ou coisa parecida. Porém, no ano passado, todas as vezes que o Pedrinho não estava no Corinthians, ou estava lesionado, ou na maioria das vezes na seleção pré-olímpica, o time sentia muito. Né? Isso comprova que ele já era, naquele time que não era tão efetivo assim no ataque, ele era um jogador importante, né? Mesmo não tendo tantos números que comprovassem isso. Né? E é claro que ele chega totalmente sem entrosamento com o time, né? Pois não treinou, não se preparou com o time na pré-temporada. Porém, ele é um jogador importante, né? Um jogador que sempre quando entra, ele traz um diferencial para o time, faz com que o lado esquerdo, junto com o Wagner, seja muito forte, seja poderoso. Né? Então, além de concentrar ali uma das pontas do time que não estavam funcionando com os jogadores que até então não estava desenvolvendo. Né? No jogo da semana passada, o Janderson foi jantado pelo lateral do Guarani. Né? Realmente ele não conseguiu fazer nada, ele não conseguiu ganhar do cara um lance. Então, acredito que o Corinthians tem realmente muito a acrescentar com a entrada do Pedrinho. Né? Então, um jogador que tende a ser decisivo, tende a agregar e ajudar muito o time nesse jogo. Né? Infelizmente o Corinthians não vai ter a volta do Ramiro, né? Ele tinha a expectativa que o Ramiro pudesse entrar, pudesse voltar, porém, pelo menos as informações que eu estava acompanhando, né, os preparadores físicos já vetaram essa possibilidade da volta do Ramiro. Porém, acredito que com a volta do Pedrinho e também com a possibilidade que o Thiago Nunes acabou sinalizando que poderia acontecer da entrada do Piton, também é uma ideia boa. Porque, como eu já até disse aqui em um vídeo que eu fiz, que nesse momento a opção do Lucas Piton sobre o Cindy Clay ela é muito melhor, porque além da condição física, o Lucas Piton participou da participação na Florida Cup, está mais entrosado com o time, realmente está totalmente 100% para atacar e para ir para cima, porque realmente é a necessidade do Corinthians. Né? Então realmente o Corinthians tem essa condição de fazer uma nova história, um novo jogo, certamente a arena estará lotada nessa noite, né? Mais de 40 mil torcedores estarão ali apoiando e acreditando, mesmo em cima de todos esses números, o torcedor corintiano vai apoiar, vai torcer, vai acreditar, porque essa é a essência do Corinthians, né? Essa é a essência do torcedor corintiano que acaba de certa forma gostando, né? De todos esses números que são contra, que lutam de uma forma contrária, né? Que não estão a favor. Mas é como eu disse no começo, né? O torcedor corintiano gosta disso, gosta de sentir que está tudo contra, que está tudo desfavorável, porque é aí que ele vai gritar mais, é aí que ele vai pular mais, é aí que ele vai vibrar mais, para realmente levar essa energia para os jogadores. E aí cabe aos jogadores trazerem toda essa energia, toda a vibração que vai estar nas arquibancadas para dentro de campo. Né? O Corinthians ele é tecnicamente melhor e o Guarani, porém, tem que se fazer valer no jogo. Né? Os jogadores eles precisam realmente vibrar e sentir, coisa que lá no jogo de quarta-feira não teve essa vibração, não teve essa pegada. Né? Acredito que, acima de tudo, qualquer tática, qualquer
formação ali que o Thiago Nunes possa armar, qualquer opção de jogadores. O principal é o espírito da equipe, para que o time realmente consiga passar por cima de todos esses números que são desfavoráveis, que são contrários e que de certa forma pode pesar. Porém, se o time realmente está com um espírito diferente, com um espírito de decisão, realmente o time pode passar e a partir daí o time pode pegar no breu, né? Pode realmente ir além, né, do que tem conseguido até agora, porque realmente hoje está muito difícil, hoje os números estão contra, hoje o time não está bem, hoje realmente a pressão sobre esse jogo, sobre essa equipe, ela é muito grande. Porém, se passar esse jogo, ele pode ser um jogo determinante, né, para o resto da temporada do Corinthians, assim como, por exemplo, foi em 2017, aquele jogo contra o Palmeiras, que até então o time vinha mal, tinha um esquema bem frágil, porém aquele jogo, a história daquele jogo, tudo o que aconteceu com um a menos e todas as dificuldades, como eu disse sobre esse jogo, que estavam contra um jogador a menos, jogando contra um grande rival em casa, e o time acabou ganhando e conseguindo um grande resultado. Aquele jogo ele trouxe um start para o time, ele trouxe realmente um fator que mudou toda a história daquele time que foi campeão paulista e depois acabou passando um turno inteiro sem perder no brasileiro e foi campeão brasileiro, mesmo tendo sido considerado no começo do ano a quarta força. Então acredito que em cima de todas essas dificuldades, o Corinthians pode reverter, passar do Guarani e além disso ganhar uma grande força para realmente conseguir ir adiante nessa temporada, na Libertadores e poder ir, realmente sonhar com coisas maiores. Beleza, galera? Bom, é isso. O retrospecto é ruim, né? Mas o torcedor corintiano certamente vai pegar isso como um ânimo, como uma força, né? Reverter todo esse placar desfavorável para conseguir realmente que o time jogue bem e consiga realmente reverter esse placar que está adverso. Beleza? Bom, galera, queria realmente convidar que vocês comentassem aqui no vídeo o que vocês acham, né, sobre tudo isso, sobre o que eu disse, sobre essa perspectiva do jogo, e o que você espera, o que você acha que o time tem que fazer para conseguir a classificação nessa quarta-feira. Beleza? Bom, galera, tô ficando por aqui. Valeu!